Uniclac. Olá pessoal, bloco 3, aula 2, ainda falando dos prazos processuais. Então vimos a hipótese de interrupção do prazo, beleza, tranquilo. Embargo de declaração é o exemplo clássico. E a suspensão do prazo? Preste atenção no detalhe. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do TST suspendem os prazos recursais. Cuidado, quem tem férias coletivas, eu falei férias forenses? Acho que não lembro, né? Não, recesso forense, beleza. Férias coletivas quem tem é só ministro do TST, não é juiz de TRT. E o feriado forense, o recesso forense vai de quando? De 20 de dezembro a 6 de janeiro. Olha aqui, essa mesma súmula 262, você separou aí no item 2. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do TST suspendem os prazos recursais. Muito bem. Agora você vai aprender mesmo a fazer a contagem do prazo e nunca mais vai errar isso. Então vamos imaginar que a sentença tenha sido publicada, ou seja, no dia 18/12. 18/12 foi publicada, 18/12, então nessa sentença aqui foi o dia do susto. Beleza, foi o dia do susto. Da sentença cabe RO e o prazo é de 8 dias. Muito bem. 18/12, vamos imaginar que seja uma quinta-feira. E o 19/12, a sexta, é um dia útil normal. Então, esse aqui é o início do prazo. É o dia do susto. Então, dia 19/12 seria o primeiro dia do prazo recursal do recurso ordinário. 19/12, primeiro dia do prazo recursal. Acontece que de 20 de dezembro a 6 de janeiro é o recesso forense. É o recesso forense. E o recesso forense suspende a contagem dos prazos recursais. Até aqui tranquilo. Acontece, vamos imaginar, que 7 de janeiro seja uma segunda-feira. E se o recesso forense suspende a contagem dos prazos, aqui está, de 20/12 a 6 de janeiro, eu tenho a suspensão do prazo. O primeiro dia lá do dia 19 está valendo. Então, na segunda-feira, 7 de janeiro, é o segundo dia do prazo recursal. Maravilha. Aí eu continuo. 8 de janeiro é uma terça-feira e é o terceiro dia do prazo recursal. Vambora, não para. 9 de janeiro é quarta-feira e é o quarto dia do prazo recursal. 10 de janeiro é quinta-feira e é o quinto dia do prazo recursal. Vai comigo, vem comigo, acompanha aí. 11 de janeiro é uma sexta-feira e é o sexto dia do prazo recursal. 12 de janeiro é sábado. Conta, 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 conta. Eu não começo nem termino a contagem de um prazo processual em sábado, domingo ou feriado. Mas uma vez disparado, é o caso aqui, ele conta normalmente, porque os prazos são contínuos e irreleváveis. Contínuos e irreleváveis. Atente-se bem a isso. Então, dia 12 de janeiro é sábado. Já coloquei o sábado aqui, perdão. É o sétimo dia do prazo. 13 de janeiro. Opa, cadê a nossa borrachinha? Aproveitar e apago aqui. Muito bem. Dia 13 de janeiro é domingo. Opa, tá demais, tá demais. Tem problema não, a gente conserta aqui. 13 de janeiro é domingo. Vou contar? Sim. São contínuos e irreleváveis. Está disparado, eu conto. É o oitavo dia do prazo. Claro que a vara do trabalho não vai ficar aberta para receber meu RO. Então, prorrogo para 14 de janeiro, uma segunda-feira, se ela for um dia útil, esse será o prazo para interposição do recurso ordinário. Está aí. Com isso, você agora aprendeu a fazer contagem de prazo recursal. Não esquece mais. Atente-se bem na prova. Se tiver um probleminha, uma questãozinha para fazer contagem de prazo, provavelmente ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar naquele meio lá, na minha opinião, tá? Aí vem um feriado. Se for um feriado nacional, você tem a obrigação de saber. Então, um exemplo, se falar que a sentença foi publicada quinta-feira, 14 de novembro, ai de você se não lembrar que 15 de novembro é feriado, que 12 de outubro é feriado, que 1º de maio é feriado. Então, você tem que saber essas datas.
ainda mais na contagem sequencial. Isso pode fazer toda a diferença. Ó, o recesso forense está aqui, no artigo 62 da Lei 5.010/66, que fala, além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos tribunais superiores, os dias correspondentes de 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive, tá? E aí ocorre a suspensão do prazo. Muito bem. Ainda em prazo, nós temos que lembrar um detalhe importante, que o legislador trouxe a ideia de audiência única para o rito ordinário, que é o rito regra. Ok, até aqui tranquilo. Só que ele também autorizou o fracionamento da audiência. Se eu fracionar, eu vou ter 3 audiências. A audiência de conciliação, a inaugural ou de conciliação, a audiência de instrução em prosseguimento e a audiência de julgamento, que leva o nome de audiência, mas na verdade não é audiência nenhuma. É apenas para o juiz proferir a sentença dele, tá? Lembrando disso. Acontece o seguinte, se essa audiência de julgamento é para o juiz proferir a decisão, o dia do susto, o início do prazo, é essa audiência. Então não esquece disso. Nessa audiência de julgamento, né, que o juiz vai proferir a sentença dele, ele profere a sentença nessa data e essa data é a intimação. Aqui é o dia do susto. É o dia do susto. Então, o dia útil seguinte já é o primeiro dia do meu prazo recursal. Então, o efeito aqui é muito claro. O efeito vai ser de cara a esse. De cara a esse. No mesmo dia, acontece essa comunicação, essa publicação. Olha aqui o artigo 852 da CLT. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante. Na própria audiência. Na própria audiência. Pode parar aqui. Então, a própria audiência de julgamento, para o juiz proferir a decisão, a sentença, é o dia do susto. Então, acontece isso. Então, preste atenção num detalhe interessante. E se as partes não comparecerem a essa audiência de julgamento? Qual é o efeito? Não tem efeito nenhum. Se as partes não comparecerem a essa audiência de julgamento, em que o juiz profere a sentença, tem que lembrar, tem que saber que é nessa audiência que é o dia do susto. Nessa audiência é o início do prazo e o dia útil seguinte vai começar a contagem do prazo. Súmula 197 do TST dispõe assim. O prazo para recurso da parte que intimada, que está intimada, vou colocar o amarelinho, que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a próxima sentença, conta-se da sua publicação. Então, o efeito é esse. O efeito é claro. Publicou a sentença nesse momento. Esse é o dia do susto. Renzete, você falou que esse seria um prazo impróprio do juiz, não é? Sim, é um prazo impróprio. O que vai acontecer se o juiz designar a audiência de julgamento e ele não proferir ou não juntar a sentença? Acontece o quê? Acontece que você vai ter aí uma obrigaçãozinha. Qual é a sua? Julgou para você a obrigação, né? Você tem que retornar à secretaria da vara em 48 horas e observar se o juiz juntou. Então, nas próximas 48 horas, você volta e fala, e aí, o juiz juntou? Não, volta mais tarde que ele foi almoçar. E aí, o juiz juntou? É assim que funciona. Se o juiz não juntar em 48 horas, você não é intimado nessas 48 horas, tem que ficar voltando lá mesmo. Se o juiz não juntar a sentença, a decisão nas 48 horas, aí você pode ir para sua casinha aguardar a intimação. Aí você será intimado da sentença. Isso está na súmula 30 do TST. Acompanha comigo. Quando não juntado a ata ao processo, em 48 horas, aí está o prazo, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Então, aí a parte será intimada da sentença. Vai, de fato, ficar aguardando e esperando. Muito bem. Presta muita atenção aqui, porque a sua banca ama o que eu vou falar para você. O CPC anterior tinha uma regrinha no artigo 191 que falava o seguinte. Antes, CPC antigo, escuta para fazer a ponte. Litisconsortes com advogados diferentes vão ter o prazo em dobro para contestar, para recorrer e, de modo geral, falar nos autos. Esse era o dispositivo do CPC anterior. Muito bem. O que fala o novo CPC? Muda um pouquinho essa história. Vem e fala litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, olha a novidade, de escritórios de advocacia diferentes, vão ter o prazo em dobro para praticar todos os atos processuais. Só não aplicando essa regra se eu estiver no PJE, no processo judiciário eletrônico. Então, para fixar bem, artigo 229 agora do CPC atual vem e fala. Os litisconsortes que tiverem procuradores de escritórios, olha a novidade, de advocacia distintos, não cai aqui que é no processo civil, né? Terão um prazo contado em dobro para todas as suas manifestações, todas as manifestações, todas,
em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Aí o parágrafo 2º vem e fala que eu não aplico essa regra aos processos eletrônicos, né? Então, ao PJE, eu vou afastar tranquilamente aí essa regra. Pois bem, o que fala a CLT sobre litisconsorte com procuradores diferentes? Nada. Nada. A CLT não traça nenhuma linha sobre litisconsorte com procuradores diferentes. Neste caso, tem uma omissão. Vou aplicar o CPC? Não. Não vou aplicar o CPC porque, apesar de fato existir uma omissão, não existe uma compatibilidade. Essa regra ela não é compatível ao processo de trabalho. Logo, no processo de trabalho litisconsorte com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, terão um prazo comum, simples, para praticar todos os atos processuais. OJ 310, ela vem na sua prova, da SDI 1 do TST, acompanhe. Inaplicável ao processo de trabalho as normas contidas no artigo 229 caput, parágrafos 1º e 2º do CPC de 2015, em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente, né? A celeridade aí que pega todo o processo do trabalho. Então, fiquem bem atentos em relação a isso, ok? Não aplico. Pois bem, o CPC de 73 agora abre o olhão para a novidade. Ele dizia assim no artigo 188, computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou Ministério Público. CPC anterior, prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. E o novo CPC, o que fala? Fala assim, ó, no artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir da sua intimação pessoal nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. O novo CPC acabou com prazo em quádruplo, Renzetti. Isso aí. O novo CPC, o CPC de 2015, que vai bombar na sua prova, ele acaba com o prazo em quádruplo. Então, a nova redação agora do artigo 180, vem e fala que o Ministério Público terá o prazo em dobro para praticar os atos processuais. Então, e a União? Vai ter também a União, os Estados e a Fazenda. Aí quem diz é o artigo 183. A União, os Estados, DF, municípios, autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, a mesma coisa. Então, de fato, o CPC acabou com o prazo em quádruplo. Então, agora a União, os Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas e o Ministério Público do Trabalho, que é o nosso aqui, vai ter o prazo em dobro para praticar todos os atos processuais. Acabou, então, o prazo em quádruplo, né, para a Fazenda Pública. Quádruplo é ótimo, né? Quádruplo para a Fazenda Pública. É isso? Não. Não é bem assim. Porque o prazo em quádruplo para a Fazenda Pública não precisa do CPC. O prazo em quádruplo para a Fazenda Pública está no decreto 779 de 69, acompanha comigo, então não acabou não, que diz assim: nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, dos Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, federais, estaduais ou municipais, que não explorem atividade econômica. O quádruplo, aqui está, do prazo fixado no artigo 841, infine da consolidação. Prazo em quádruplo para contestar. E o prazo em dobro para o recurso. Então, repetindo, o novo CPC é verdade, ele encerra com prazo em quádruplo. De acordo com o novo CPC, a Fazenda Pública, a União, os Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas e o Ministério Público vão ter o prazo em dobro para praticar todos os atos processuais. Mas o decreto 779 de 69, anterior ao CPC de 73 mesmo, diz que o prazo da Fazenda Pública é em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Fique bem esperto em relação a isso, tá bom? Agora, as novidades vêm aqui para Defensoria Pública, né? Então, o artigo 186 do CPC de 2015 vem falar agora que a Defensoria Pública vai gozar do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, Defensoria Pública vai ter a dobra aí do prazo para todas as manifestações, todas. Mesma ideia aqui,
Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com um detalhe. O correio não é fazenda pública, Renzete. Não é. Correio não é fazenda pública, eu sei. Correio é pessoa jurídica de direito privado. Você não pensou isso? Pensou. Mas o correio tem prerrogativa de fazenda pública. Então, por ter prerrogativa de fazenda pública, você vai aplicar a mesma regrinha de prazo em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Artigo 12 do Decreto 509 de 69, que fala o seguinte: a empresa de Correios e Telégrafos gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos destinados aos seus serviços dos privilégios concedidos à fazenda pública. Aqui está, ó, Correio tem os privilégios concedidos à fazenda pública, quer em relação à imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas processuais. Então, vou aplicar para os Correios a mesma regra de prazos processuais que eu aplico claramente aí, você viu no material, para a fazenda pública. Prazo em quadro para contestar, dou para recorrer. Lembrando que esse prazo para contestar aqui no processo de trabalho, vale a pena a gente parar e falar isso aqui um minutinho, você sabe que lá no processo civil você tem um prazo para contestar, beleza. No processo de trabalho não existe prazo para contestar. Então alguns dizem, o prazo, a contestação é feita na audiência oral em 20 minutos. Tá certo. Mas a doutrina majoritária hoje vem sendo o entendimento que esse prazo para contestar é o prazo que você tem de 5 dias para preparar a defesa. São aqueles 5 dias. Entre a notificação e a audiência tem que ter um interregno de no mínimo 5 dias. Então, esses 5 dias, repito, seria aí de fato o prazo para você contestar aqui no processo de trabalho. Tá bom? Fiquem bem espertos em relação a isso, porque por ser em quádruplo, e se ele jogar aqui a União, os estados na prova, você tem que lembrar que o prazo vai ser de 20 dias, porque é quádruplo. Então, recapitulando, para fechar isso aqui, esse ponto é importante, preocupado com ele em prova, tá? O novo CPC acabou com prazo em quádruplo para o Ministério Público, e para a Fazenda Pública eu tenho já a regrinha própria. Então, não há que se falar aí em nada de errado. Fechado? Se cair isso na sua prova, você promete para mim que você não vai errar? Promete? E eu posso então dormir sossegado, que você prestou atenção? Mesmo? Então tá. Vou acreditar em você, viu? Se você me decepcionar, eu vou ficar muito triste. Vou ficar sem dormir, vou ficar chateado. Não, Renzete, eu não vou te decepcionar. Então tá bom. Então eu acredito de verdade que você não vai me decepcionar. Fechado? Muito bem. Vamos então seguir e vamos falar agora dos outros pontos que são muito importantes para a nossa prova. A gente está seguindo, né? A nossa ideia aqui é fazer mesmo ponto a ponto. Então, a gente vai caminhar aqui. Vamos falar agora sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre a audiência no processo de trabalho. Então, anota aí no seu cadernão aí, audiências. Bom, falar o que sobre a audiência? Primeiro, falar que a audiência trabalhista é um ato solene. Quase tudo, ou tudo, se acontece numa audiência trabalhista. São realizados aqui diversos atos. A conciliação, a tentativa de conciliação, claro, a instrução e também se realiza o julgamento, que é a sentença, que é o que a gente quer, é o provimento jurisdicional. Bom, e qual é a regra para a audiência? A audiência pública? Qual é o horário? Tem que decorar isso. Vamos lá direto para o artigo 813 da CLT. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas. Publicidade na audiência. E realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis, previamente fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se for matéria urgente. Regra, publicidade das audiências. As audiências acontecem com as portas abertas. Ah, estava fechada? Abre, com porta aberta e entra. É assim que funciona. Em dias úteis, em local previamente fixado, que é a sede do juízo, das 8 às 18 horas. Parou, não confunde com prazo para o ato processual, que é das 6 às 20 horas. A audiência, 8 às 18 horas. Cuidado com isso. Qual é o prazo máximo de uma audiência? 5 horas. Então, o máximo de uma audiência são 5 horas, salvo se tiver matéria urgente. Se é matéria urgente, poderia perfeitamente ultrapassar aí essas 5 horas. Fechado? Parágrafo 1º. Em casos especiais,
poderá ser designado outro local para a realização das audiências. Outro, mediante edital, afixado na sede do juiz ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Bom, a regra da audiência é a sede do juiz ou tribunal, beleza. Mas teve uma enchente, uma chuva, um incêndio, sei lá o que foi, pode o juiz designar outro local para ele fazer a audiência? Pode, desde que previamente comunicado por edital, com antecedência de 24 horas. Quero dizer, até acontecer a sua audiência, pelo menos em 24 horas antes que aconteça a sua audiência, tem que ir lá e confirmar se vai ter audiência vai ser naquele lugar. Fique esperto em relação a isso, porque a lei autoriza. Olha aqui o poder do juiz diretivo, olha o juiz diretor. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Então, princípio do inquisitivo e inquisitório, o juiz dirige, o juiz diretor do processo, então está aqui a prova. Pode o juiz tranquilamente terminar uma audiência extraordinária. Ah, eu quero ouvir novamente as partes, pintou uma dúvida aqui antes de eu dar a sentença. Algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Vamos lá, checklist total de audiência. Regra, publicidade da audiência. Acontece com as portas abertas. Claro que tem exceção, né, pessoal? Se tiver, por exemplo, um caso aí no processo de assédio moral, é um exemplo, assédio sexual, se tiver uma abertura de um imposto de renda, não sei, isso aí correria em segredo de justiça, mas não é a regra. Local da audiência, regra, juízo, na sede do juízo, essa é a regrinha. Em dias úteis, das 8 às 18 horas, duração máxima 5 horas, salvo se tiver aí uma matéria urgente. E as sessões dos tribunais? As sessões dos tribunais acontecem um pouquinho mais tarde. Sessão de tribunal vai das 14 às 17 horas. Então, sessão de tribunal de 14 às 17 horas. Não confundam isso. Beleza? Muito bem. Uma outra situação importante, a gente vai falar sobre a audiência, é quem tem que estar presente nela. Vem o artigo 814 e fala: as audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, escrivães ou chefes de secretarias. Então, veja lá, a gente já estudou isso lá na competência. Escrivão é para aquele cartório do cível, por exemplo, que funciona com o seu processo como se Secretaria do Trabalho fosse. Se funciona como secretaria, aquele escrivão, que é o chefe do cartório, funciona como diretor de secretaria, ou o chefe, como está dizendo aqui. Então, eles comparecerão à audiência. Mentira na prática, mas para a prova é. Artigo 815. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo chefe da secretaria ou escrivão a chamada. Essa chamada aqui é o pregão das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Isso aqui é o pregão. Essa chamada aqui é o pregão. Pode a parte se atrasar para a audiência? De jeito nenhum. O melhor é que chegue até mais cedo para garantir diante aí do trânsito das grandes cidades. Então não pode a parte se atrasar para a audiência, senão já era. Pode o juiz se atrasar para uma audiência? Cuidado. O juiz tem até 15 minutos para se atrasar para iniciar as audiências, ou seja, abertura da pauta. Não quer dizer que a sua audiência, tem uma audiência agora acontecendo, certo? Ah, a minha próxima já passou mais de 16 minutos, vou embora. Isso não existe. Você só pode se levantar e ir embora se o juiz não iniciar os trabalhos em 15 minutos. Então, essa é a tolerância para atraso do juiz. Não existe tolerância de atraso para as partes. 815, parágrafo único. Se até 15 minutos, está aí, 15 minutos. Após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo ocorrido ou constar do livro do registro das audiências. Quero ver ser macho e sair. Até hoje, vi ninguém saindo, não. Vai ficar, né? E na prática atrasa muito mesmo, a gente sabe disso. Aí, ó, para amarrar, OJ 245, inexiste previsão legal tolerando atraso de horário de comparecimento de audiência para a parte. Então, todas aquelas regrinhas que você tem, que investe no novo CPC, que eu sei, claro, que você tem de atraso, lá você não aplica aqui. Não existe aplicação de atraso para as partes no processo do trabalho. Nós temos aqui as regrinhas do CPC, da CLT, perdão, temos as regrinhas das súmulas e OJs, e isso que é gabarito na sua prova, tá? Não vem também trazer para tudo o CPC, porque não é assim. Nós temos uma própria Instituição Normativa 39, que já vedou diversos dispositivos. Decorebinha 816, o juiz ou o presidente manterá a ordem
nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que perturbarem. Isso aqui nada mais é do que a amostra clara do poder de polícia do juiz numa audiência. O juiz, de fato, tem esse poder de polícia numa audiência, tá? É prático isso. Bom, vamos falar um pouco do fracionamento da audiência. É possível fracionar? É possível sim. Porque se você observar a redação do artigo 849, ele te dá essa brecha. A regra é essa daqui. A audiência de julgamento será contínua. Então tá aqui, contínua, contínua. Mas o mais matou. Se não for possível por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Nós estamos em que rito, que procedimento? No regra. Não falei qual é a regra. É o procedimento ordinário para as causas acima de 40 salários mínimos. Beleza. Audiência una, audiência contínua, tudo acontecendo numa única data. Mas ele mesmo abriu a porteira, porque falou, por motivo de força maior, não conseguiu fazer numa única data, fracione. Com isso, ele abriu a porteira. E aí vou fracionar isso aqui como, hein? Vamos lá, vamos mostrar de fato agora para você esse fracionamento, como que funciona. Se for fracionar, nós teremos 3 audiências. 1, 2, 3. Para nossa prova é isso. A audiência inaugural ou de conciliação, a audiência de instrução ou em prosseguimento, e a última que é a audiência de julgamento. A audiência inaugural ou de conciliação, a audiência de instrução ou em prosseguimento e a audiência de julgamento. Isso vai acontecer. Se fracionar, é assim. Isso que ele vai ter. Ok? E aí, lembrando, né? A audiência de julgamento, na verdade, não é audiência nenhuma. É só para o juiz anexar, juntar a sentença. Beleza. Tranquilo. O que mais que é importante saber? Do comparecimento. Quem comparece à audiência? Pessoal, a regra é reclamante e reclamado comparecem à audiência, as partes. Até porque nós temos aqui o ius postulante. Então, independentemente de ter patrono, de ter advogado, as partes comparecem à audiência. Básico do básico é isso daqui. Qual é a exceção para a minha prova? Reclamatória plurima e ação de cumprimento. Reclamatória plurima é o quê? Quando eu tenho um litisconsórcio passivo. Desculpa, quando eu tenho um litisconsórcio ativo, mais de um reclamante. Então, se for reclamatória plurima, pode os litisconsórcios, né, óbvio, serem substituídos aí pelo sindicato. Da mesma forma, se for uma ação de cumprimento. Como eu não tenho execução lá de uma sentença normativa, então inicia-se a ação de cumprimento, proposta perante a vara do trabalho, ou pelo empregado, ou pelo sindicato. Olha aqui, artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes reclamante e reclamado. É a regra. Reclamante e reclamado. Independentemente do comparecimento dos seus representantes. Claro, tem o ius postulante. Salvo nos casos de reclamatória plurima ou ação de cumprimento. Reclamatória plurima, repito, litisconsórcio ativo, mais de um reclamante, ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então, aí teria uma representação nesse caso, seria exceção, pelo sindicato da categoria. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Se você ajuizar uma reclamação trabalhista em face do SBT, por exemplo, você trabalha no SBT e ajuizou uma reclamação trabalhista em face do SBT, tem como o titio Silvio Santos aparecer nessa audiência? Vai ser um caos total. E se ele não comparecer? Quem comparece? Te conto no último e próximo bloco. Toma água, estica os ossos e volta. Terminamos bombando aí. Tô te esperando. Até já. Clique lá.